Irmãos, boa noite. Nós queremos iniciar nesse momento o nosso estudo bíblico. Desejamos que Deus, Espírito Santo, ilumine a todos com seus dons, particularmente com o dom da fé, que abre o nosso coração com alegria para receber a palavra de Deus, que nos traz consolo, vida e salvação. É o Salmo 25, dos versículos 1 até o versículo 10. Essa é a leitura do próximo final de semana. Salmo 25, 1 a 10. Mas antes nós vamos pedir que Deus ilumine a todos nós com sua presença, com sua graça. Misericordioso Deus e Pai, nós te agradecemos por tua infinita misericórdia, em particular por termos a oportunidade de nos achegar diante de ti para receber a tua palavra essa que nos traz consolo, vida e salvação. Bondoso Deus, abençoa todos os nossos irmãos, abençoa todos aqueles que sofrem, abençoa todos aqueles que estão em alguma necessidade, abençoa os doentes, enfim, ó Deus, com tua graça e misericórdia, cobre a vida de todos nós com tua proteção. Envia teus santos anjos para guardarem a todos. Nós te pedimos também que tu sejas sempre misericordioso com cada um de nós, perdoando as nossas falhas, enfim, olhando sempre os méritos que Jesus Cristo deixou para cada um de nós e que esses méritos dados a todos nós nos tornam assim dignos de sermos teus filhos, apesar de nossas falhas e fraquezas. Bondoso Deus, isso nós te pedimos, isso nós também te agradecemos, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Bem, nós vamos ler o Salmo 25, versículos 1 a 10, e depois fazer uma rápida reflexão. A ti, Senhor, eu elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio, não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade. Ó Senhor, bom e reto é o Senhor. Por isso aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina os mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a tua aliança e os seus testemunhos. Esse é o Salmo 25, essa parte primeira do versículo 1 até o 10. O salmista, ele começa com uma oração. Ele começa dizendo: eleva a minha alma a ti, Senhor. Elevar a alma a Deus. Nós elevamos nossa alma a Deus quando levamos a Deus os nossos anseios, quando oramos. Nós elevamos a nossa alma a Deus quando nós abrimos as Escrituras e buscamos nela o conforto e a orientação para a nossa vida. Nós elevamos a alma a Deus quando somos desafiados neste mundo a muitas vezes ir por caminhos
que não são os caminhos de Deus, elevamos nossa alma a Deus, pedimos forças para Ele, para que possamos realizar o nosso desafio, sendo justo e digno e seguindo, enfim, a vontade dEle, e não muitas vezes a vontade corrupta deste mundo. Portanto, elevamos a nossa alma a Deus, de uma certa forma, continuamente, quando nossa vida passa a ser um orar sem cessar. A nossa vida como um orar sem cessar, na verdade, significa uma vida comprometida com Deus, não apenas quando oramos, não apenas quando lemos as Escrituras ou vamos ao culto, mas comprometida a Deus o tempo todo, 24 horas por dia. Esse é o que Paulo chama de culto racional, aquele culto prático do dia a dia em que buscamos aplicar o nosso compromisso com Deus na relação com o nosso próximo, com as pessoas, com a sociedade, onde procuramos, nessa relação, sempre sermos corretos, justos e honestos, e não pactuando com a mentira, com o engano, com a discriminação e com a promoção do mal em relação ao nosso próximo. Elevo, portanto, a minha alma a Deus e quero fazê-lo o tempo todo. Quero fazê-lo não só nas orações, no culto, na leitura da palavra, nas devoções, mas quero fazê-lo principalmente na prática da vida, no dia a dia, vivendo uma vida digna diante dele e diante dos homens. Deus meu, em ti confio. Quando nós confiamos em Deus, as coisas se tornam muito diferentes na nossa vida. Dificilmente somos tomados pelo desespero. O desespero, ele advém àqueles que se sentem absolutamente sozinhos. Os desafios são tão grandes que parecem sufocar, falta-lhes força e não há quem possa socorrer. Ao se sentir acuado, o homem cai no desespero. Isso não precisa acontecer com nenhum de nós, porque confiamos em Deus. As coisas possíveis de serem feitas, nós faremos. As coisas sobre as quais nós temos dúvidas, nós elevamos nossa alma a Deus e pedimos para que Ele nos ajude a dirimir as dúvidas. E as coisas impossíveis que não podemos realizar porque não estão sob nosso controle, mas dependem de uma série de circunstâncias, nós as deixamos com Deus, na certeza de que Ele vai resolver tudo da melhor maneira possível. Isso dá uma tranquilidade à nossa vida. Não caímos no desespero porque, ó meu Deus, em Ti eu confio. Quem se desespera mostra sua fragilidade e muitas vezes essa fragilidade atrai o desprezo e a pessoa passa vergonha. Nós não seremos envergonhados porque confiamos em Deus. As pessoas podem caçoar num primeiro momento, mas verão que estar em Deus é algo vitorioso, poderoso e bom. E que se reflete na nossa vida pessoal, se reflete nas nossas relações e se reflete principalmente também na nossa vida familiar. E aí os inimigos que tropeçam, ao verem a bênção de Deus na nossa vida e na nossa família, vão perceber que estar com Deus é muito melhor. E que assim, exatamente assim, nós estaremos testemunhando de que vale a pena nós seguirmos o caminho de Deus e confiarmos nele. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado,
mas envergonhados serão aqueles que procedem traiçoeiramente. O crime não compensa. A maldade humana, o egoísmo, muitas vezes ele pode ser lucrativo num primeiro momento. A mentira pode ser uma vantagem imediata. A injustiça pode trazer alguns benefícios imediatos. Mas em médio e longo prazo, as pessoas vão perceber que nada disso valeu a pena. Por isso nós não queremos nos enganar e jamais seguir caminhos tortuosos ou atalhos indecentes para conquistarmos as coisas, porque nós confiamos em Deus. Evidentemente que Deus não dá vida mansa a ninguém. Evidentemente que Deus não está interessado na nossa riqueza deste mundo. E eu duvido que Deus tenha algum plano comigo de me dar riquezas deste mundo. Acho que não. Mas eu tenho certeza que Ele está preocupado em que eu tenha e consiga garantir para os meus uma vida digna. E não vai deixar faltar pão, jamais, na minha mesa, como não vai deixar faltar pão, jamais, na mesa daqueles que confiam nele. Por isso jamais serão envergonhados. Não serão envergonhados através de uma vida indigna. Não serão envergonhados por causa de suas falhas e pecados. Não serão acusados pelo mal, porque nas falhas e pecados nós sempre temos a oportunidade de nos levantar e seguir sempre de novo o caminho da justiça, do direito, do bem e do amor. Deus, na sua infinita misericórdia, contínua e constantemente estende a mão a cada um de nós. Nós nos arrependemos quando erramos e ao confessarmos somos perdoados e novamente levantamos com ânimo redobrado e aí seguimos fortes e corajosos o nosso caminho. Mesmo os nossos defeitos, os nossos erros, não são mais para a nossa condenação e perdição, mas os nossos erros e defeitos, eles são para a nossa instrução, para o nosso aprendizado e têm um valor didático para nos ensinar o que não fazer e como não viver, porque assim sentimos e experimentaremos que não vale a pena. E assim aprenderemos, inclusive com os erros e as quedas pelas quais nós passamos. Isso tudo por causa da infinita e graciosa bondade de Deus. E o salmista continua: faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. É sempre um grande desafio querer saber qual é o caminho de Deus para a minha vida. Muitas vezes temos dúvidas em que caminho seguir. Mas existem alguns critérios que estão bem claros, colocados por Deus e revelados por Deus. Não precisa Ele falar ao nosso coração ou à mente, porque Ele já falou pela Escritura. Certamente não são caminhos bons aqueles caminhos que produzem dor, que produzem prejuízo, que produzem perdas para o nosso próximo. Certamente não precisa Deus falar em alto e bom som para que possamos compreender de que este não é um caminho bom. Por isso, na Escritura Sagrada temos uma série de critérios para saber que caminhos seguir. Isso não significa que nós não levemos as nossas dúvidas a Deus e não peçamos que Ele nos esclareça e que Ele nos ajude em nossas decisões. Isso é uma coisa que precisamos fazer e fazemos continuamente. Mas não é necessário pedir para Deus quando há clareza de que Ele já nos falou, de que determinados caminhos que muitas vezes gostaríamos de seguir não são bons, porque são prejudiciais, não apenas a nós, a nossa família, mas principalmente prejudiciais ao nosso semelhante. Mesmo que sejam prejudiciais aos nossos inimigos, os quais devemos amar e não prejudicar. O cristão é uma bênção no mundo, não uma maldição.
O cristão é sal da terra e luz do mundo. Onde ele está, ele precisa trazer benefícios para as pessoas, mudanças e melhorias na vida das pessoas, não apenas na sua. Nós temos um objetivo comum, nós temos um objetivo com o próximo. Isso nós só saberemos se formos ali na palavra buscar a orientação de Deus. E a orientação de Deus sempre é clara. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, e amarás Deus sobre todas as coisas. Por isso guia-me na vereda e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação em quem eu espero todo dia. Nossa vida está 24 horas nas mãos de Deus. Ele tem o controle. A não ser que nós, teimosamente, sigamos os instintos do mal, sigamos o egoísmo, sigamos o caminho da destruição, sigamos o caminho do prejuízo espiritual. Caso contrário, é bem claro qual é o caminho que Deus tem escrito para cada um de nós, caminho de salvação e de vida. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias, que são, e da tua bondade, que são desde a eternidade. Deus tem uma relação de misericórdia para conosco. Deus tem uma relação de perdão para cada um de nós. Essa relação de misericórdia e perdão, ela só é abalada quando o nosso coração é tomado pela absoluta arrogância. Quando nós orgulhosamente insistimos no mal e na destruição. Então, a misericórdia de Deus se cela para nós. Mas Deus jamais rejeita aquele pecador que chega a ele arrependido e humilde, e de fato deseja a mudança e a força para a realização das coisas boas e melhores. Por isso não te lembra dos pecados da minha mocidade, nem das minhas muitas transgressões, mas lembra-te de mim segundo a tua misericórdia e segundo a bondade, ó Senhor. Que o parâmetro de Deus para me julgar não seja a lei. Não seja a lei dura e fria, mas que o parâmetro de Deus para me julgar seja a sua misericórdia, o seu amor manifestado em Jesus Cristo, o nosso Senhor, que por nós deu a sua vida. Bom e reto é o caminho do Senhor, é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Deus aponta o caminho para cada um de nós quando erramos. Deus, evidente, não quer o erro, mas ao mesmo tempo, ele não rejeita aquele que errou. Aquele que errou, Deus vai e mostra-lhe o caminho. Não é por ali, é por aqui, como um pai preocupado com seu filho, que toma algumas decisões equivocadas. Por amor, ele diz a seu filho, meu filho, não é por ali, não é por aqui, o caminho é outro. E o filho, com o tempo, vai compreender, porque sabe que o seu pai não quer a sua ruína, mas que seu pai quer o melhor para ele. E muitas vezes o filho reconhece que o pai, ele tem algumas experiências importantes, em função delas, muitas vezes tem uma capacidade maior de apontar os caminhos. Deus nos aponta caminhos quando erramos, nos guia, e isso é fundamental para que nós não sejamos envergonhados diante dos inimigos. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça. Guia os humildes na justiça. Essa é uma frase para cada um de nós muito importante. É o humilde que Deus guia para a justiça. Aqui, a justiça ela pode ter inúmeros sentidos e significados. Justiça é uma relação justa com o nosso semelhante, onde procuramos o bem, onde procuramos a igualdade de direitos, de valores, onde procuramos não fazer diferenças entre pessoas, seja o motivo que for, diferenças em relação à condição social, diferenças em relação
à cor da pele, diferenças em relação a preferências sexuais, diferenças em relação a diferentes religiões. Não fazemos acepção de pessoas. Mas a justiça aqui também significa uma nova justiça que Deus tem para cada um de nós. É a justiça do Evangelho, é a justiça da boa nova, é a justiça da não condenação, mas do perdão que existe para todos nós por causa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para que nós possamos usufruir dessa justiça, basta reconhecer nossas fragilidades com humildade, e aí esses humildes que reconhecem as suas fragilidades, Ele guia, Ele salva, Ele guia o humilde nesta justiça. Ensina aos mansos. Existe uma característica do arrogante, é saber tudo. Sabe tudo. Não precisa aprender nada. Então está bloqueado para qualquer ensino. E assim muitas vezes tem pessoas diante de Deus, sabem de tudo. Não sabem nada. Nós sabemos muito pouco, nós queremos abrir o nosso coração para o ensino que vem de Deus. E quando nós esvaziamos humildemente o nosso coração, reconhecendo que não sabemos tudo e que precisamos da orientação de Deus, então Ele há de nos ensinar. Humildes, Ele vai nos guiar na justiça. E quando reconhecemos que não sabemos tudo, Ele vai nos ensinar. Porque Ele guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Qual é o seu caminho? Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança. Essa é a aliança de Deus, a aliança selada com sangue em seu Filho Jesus Cristo. E os que andam nesta fé, estes contarão com a misericórdia e a verdade e estarão na presença de Deus, sob sua graça e sua proteção. Portanto, estejamos todos nós sob a graça, sob a proteção, sob o cuidado de Deus. Que assim seja. Amém. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos, irmãs, uma boa noite, que Deus esteja com todos e que possamos nos encontrar novamente no nosso culto, à distância, que acontecerá no próximo sábado, agora, às 19 horas. Até lá, um grande abraço e a bênção de Deus, Jesus no coração. Amém.